muito bem-vinda ao meu canal Bruna Terror e Horror. E hoje irei contar uma história de terror com horror. E se você gosta de vídeos de terror, curte e comenta esse vídeo aqui e me segue se você gostar desse vídeo. Então vamos lá. Uma maldição da minha avó. Bom, Pedro, ele gostava muito, sabe? Gostava muito da casa dos avós dele e ele ia pra lá sempre quando ele era criança. Bastante, com medo de vó, né? Coisa incrível. Então, ele gostava e ele ia. Ele ia lá, ficava, brincava e passava mais tempo na casa da avó dele do que na casa dele mesmo, né? Na casa dos pais. Só que o tempo foi passando, ele cresceu, começou a ter compromissos, né? De pessoa adulta, né? Trabalhar, filhos, mulher, né? Contas, boletos para pagar e não tinha tempo pra mais nada, né? E não tinha tempo pra visitar a avó. Então até que um dia chegou a notícia, né? Como eles moravam um pouco longe, chegou a notícia pra ele que a avó dele tinha falecido. Isso mesmo, meu amor. A avó dele tinha falecido, ele ficou muito mal com isso. Foi no velório e tudo, e ele se sentia muito mal porque ele não foi visitar a avó dele, né? Aliás, era a avó dele que cuidava muito dele, era a segunda mãe dele, como ele dizia pras pessoas. Então pra ele ficou muito mal com aquilo porque ele fazia muito tempo mesmo que ele não tinha ido mais lá visitar a avó. Só que até aí tudo bem, o avô dele ainda estava vivo também. E falou que a culpa não era dele, que a vida era assim, etc. Mas ele se sentia muito culpado. Então quando foi um final de semana, ele decidiu ir na casa da avó, né? Passar lá pra lembrar, olhar as coisas dela, lembrar das coisas boas e etc. E ele foi pra lá. Chegando lá, como era um lugar bem isoladinho assim, era bem interiorzinho mesmo, né? Então ali não pegava muito comunicação de celular, pegava pouco e tal. Era mais ligação, mais WhatsApp, essas coisas que precisam de internet, não pegava muito. Então, ele foi pra lá, né? Ele deixou a mulher dele, os filhos e tudo, e ele foi pra lá que ele queria relembrar. Então, ele olhando as coisas da avó dele, ele viu uma boneca ali, que era uma boneca da avó dele quando ela era criança, que ela gostava muito da boneca, que era uma bonequinha de pano e tudo. Que ela tinha ali um carinho, tinha várias coisas ali, mas a boneca chamou muita atenção, porque ele olhando nos olhos da boneca, parecia que ele tava vendo a avó dele, sabe? Tipo, que vinha um déjà vu, assim, da infância dela na cabeça dele, e ele não entendia por quê. Mas até aí tudo bem. O vô dele tava separando algumas coisas que ajuda dele, né, pra colocar nas caixas, colocar no sótão, ou simplesmente jogar fora pra não lembrar, sabe? Porque tava doendo muito a situação. E ele tava ali, preocupado também. Aí anoiteceu, ele foi pro quarto onde ele costumava dormir quando era criança, né? Ficava ali olhando pra parede e tudo. Ele decidiu ir no banheiro pra escovar o dente. Então ele foi lá escovar o dente dele. E quando ele pôs a cabeça dele assim pra baixo e volta, ele vê o reflexo da avó dele. Só que a avó dele não tá a avó normal. Tá uma figura sinistra, uns olhos vermelhos, uma senhora bem mais sinistra, uma cara pálida, sabe? Grotesca, olhando pra ele. Nisso ele joga uma água no olho e a figura some. E ele começa a pensar o que tá acontecendo naquela casa, né? Até porque ele nunca tinha presenciado, então ele pensou que era coisa do sono, coisa da imaginação, coisa da cabeça dele. Então ele voltou pro quarto, mas mesmo assim ele ficou pensando no que ele viu. Ele ficou muito preocupado com a situação, até porque existia mil coisas ali pra aparecer pra ele, assim, sabe? Pensamentos e tudo. E como é que ele viu a avó dele, mas de uma maneira? Então ele ficou pensando, será que minha avó tá bem? Será que ela está no céu? Será que ela tá num lugar bom? Ou será que ela tá num lugar atormentado? Não sei. Então nisso ele foi dormir. Quando foi no outro dia ele falou pro avô dele o que aconteceu. E o vô dele ficou meio assim, não disse nada. O vô dele tava calado, ficou, não falou nada pra ele. Nisso ele já ficou assim estranho, porque o avô dele era muito alegre, feliz e não falou nada com o neto, como assim? Só que às vezes ele pensou que tá o momento dele, então eu não vou me atrever, né, a falar nada. Então ele ficou ali, paradinho. O vô dele sentou ali na sacada, na cadeirinha de balanço e ficava olhando pro horizonte. Ele ficou ali sentada a tarde toda, o dia todo praticamente. E só à noite ele saiu dali e foi pro quarto sem falar nada. E o neto sem entender nada. Nisso o neto começou a andar e mexer nas coisas da avó ali também, pela noite e tal, pra lembrar, chorava e tal. Até que ele escutou alguém chamando ele. Chamando Joãozinho, Joãozinho, meu filho, Joãozinho, Joãozinho, meu filho. E era assim que a avó dele chamava ele. E ele logo falou, vó? É a senhora, vó? E a voz continuava, Joãozinho, Joãozinho, meu filho. E nisso ele foi seguindo a voz. Quando ele seguiu a voz, ele se deparou no quarto onde o vô dele estava dormindo. E nisso ele abre a porta, vê o vô dele dormindo. E ele acorda o vô dele, né, e fala, vô, o senhor tá me chamando? E o vô dele fala, não, eu não estou te chamando. Mas eu escutei alguém chamando aqui no quarto. Parecia a vovó. E ele fala, vai dormir, ela já morreu e tudo, vai dormir, vai descansar, ninguém tá te chamando. E nisso ele sai do quarto. Só que nisso ele fica falando, não é possível.
Nisso ele vai pro banheiro, olha pro espelho e fica ali encarando o espelho. Quando ele dá uma viradinha de olho, a figura de novo aparece na frente dele. A figura da avó dele, mas uma figura distorcida. E ela, Joãozinho, Joãozinho, meu filho, Joãozinho. Nisso ele fica parado, olhando pra figura, sem se mexer. Ela, me ajude, Joãozinho, me ajude. E nisso ele sai e vai pro quarto correndo e fica ali, traumatizado. Até que ele percebe a boneca. Não tem a boneca que ele tava olhando lá no quarto? Pois é, a boneca tava dentro do quarto onde ele tava. E nisso ele falou, será que meu avô colocou essa boneca aqui? Como é que essa boneca veio parar aqui? Agora ela tava ali, pra ali, onde tava as coisas da minha avó. Como é que ela veio parar aqui? Não faz sentido algum, né? Mas nisso tudo ele já tava bem preocupado com a situação. Até que ele olha de novo pros olhos da boneca. E quando ele olha pros olhos da boneca, ele vê uma imagem que ele não gostaria de ter visto. Ele vê o vô dele tendo uma briga com a avó. Tendo uma briga muito feia, assim, com a avó, e ele não sabe exatamente o motivo, mas ele vê que é uma briga muito feia. E como é uma casa de altos e baixos ali, ele vê que o vô dele, nessa briga, empurra a avó dele da escada. E ela cai, entendeu? E nisso ele tenta ajudar a avó dela, só que ele vê que é tarde demais e ele sai da casa. Nisso ele volta à realidade e não tá entendendo no que tá acontecendo. E aí que ele percebe que é algo muito sinistro. Por quê? Porque falaram que a avó dele caiu da escada, né? Que ela estava sozinha e ela tinha caído da escada. Mas agora ele vendo aquilo, ele acha que não. Que a avó dele não caiu sozinha da escada. O vô dele brigou, teve uma briga lá. E ele empurrou sem querer alguma coisa do tipo e não falou nada. E por isso que o vô dele tava tão calado. Então ele ficou assim sem entender nada. Quando foi no dia seguinte, ele foi confrontar o vô dele e dizer o que ele tinha visto. E o vô dele calado, ficou. E ele começa apenas a chorar. Chora muito. E o neto dele fala que ele tem que falar a verdade, que ele precisa falar a verdade. E que a avó dele, eu acho que estava tentando pedir ajuda. Nisso, o vô dele fica muito com raiva disso. Fala que ele não fez nada disso. Fala que como ele, que ama a avó dele, ia fazer isso. Ele amava a mulher dele, como é que ele ia fazer isso? E que provas ele teria, que se ele tava ficando doido. E mandou ele embora da casa. Nisso, João fala que não vai embora da casa, que ele vai descobrir a verdade. Ele vai descobrir a verdade, custe o que custar. Então ele pega e liga para uns policiais, amigos e tal, uns detetives, e fala porque quer fazer uma perícia na casa, porque ele conta a história, a metade da história, e ele fala, né? Ele fala que ele acha que a avó dele não caiu, foi um acidente, mas sim que o avô dele talvez tinha empurrado. Então começa a fazer analisando as situações e etc. E eles começam a cuvucar lá, procurar coisas que possam incriminar o avô. E eles encontram realmente, né? Eles encontram realmente ali que tem algo muito estranho, que não era uma queda, que não tinha como ela cair ali, que realmente... Porque eles começam a analisar tudo certinho e ver que ela não caiu, né, tipo, andando, ela caiu de costa. Então que alguém tinha empurrado. Não que ela tinha andado, né? Porque quando você tá andando aqui de frente, certo? Você vai, anda aqui. Se você tá assim, como é que você vai andar? Você anda de costa? Não anda, né? Pois é. Então, alguém tinha empurrado e o vô logo em seguida, ele começa a falar. Ele começa a falar que ele realmente tinha empurrado a mulher dele, que eles tinham tido uma discussão. Porque segundo ele, na cabeça dele, ela teve um caso com um amigo dele há muito tempo atrás e ele descobriu isso agora e estava revoltado e eles tiveram essa discussão. Mas jamais que ele queria acabar com a vida dela. Pelo contrário, ele amava muito. Mas nisso, no fervor da situação, né, no pivô de tudo, ele acabou empurrando, mas logo se arrependeu. E ele falou também que depois disso, ele toda noite sonha com ela e vê ela no quarto. E vê ela sempre chamando o neto, né, Joãozinho, e pedindo e perguntando pra ele também por que ele fez isso com ela. E ele se confessa. Então nisso ele pega, né, escondendo e tudo, e ele vai ser preso. Mas depois de um tempo ele sai por fiança, até porque ele não queria fazer isso. E o neto ali fica ali olhando a situação, depois de todo o acontecido, ele volta na casa e fica ajoelhados ali diante onde a avó dele tava, falando pra ela, pedindo perdão, desculpa por não estar ali nos todos os momentos, né? E a avó dele, ele sente uma mão assim, tipo que abraçando e acalmando ele. E bem aqui no pezinho do ouvido, ela fala, não se desculpe, eu te amo, obrigada. E nisso, ele fica muito em paz.
E é isso, minha gente. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e me segue para mais vídeos de terror como esse. Então, até a próxima, meus amores.